Boa noite. Boa noite. Por favor, em um país que a gente vive uma disseminação do ódio tão forte, que tivemos o pior crime da história, que foi a escravidão transatlântica, como lidar com religiosos que propagam o ódio contra os negros? É um problema sério, é um problema de todos nós, é um problema que nós temos que cada vez mais buscarmos a paciência, o amor, a indulgência, a caridade, a espiritualidade e darmos a outra face. Nós não estamos vivendo tempos muito diferentes que viveu Jesus, com os mesmos religiosos, os mesmos extremistas, fundamentalistas, os mesmos que, no qual, em cima do púlpito, ganhavam o poder, o mercantilismo da fé, o dinheiro. Então, quer dizer, os tempos mudaram, mas os comportamentos ainda são os mesmos. E digo mais a você, se o Cristo estivesse encarnado aqui hoje, seria muito provável que ele seria execrado, né? Extremamente execrado. Agora, mostra a todos nós o quanto nós estamos longe ainda do cristianismo, né? O racismo, a intolerância religiosa, o desrespeito à mulher, e assim por diante. E ainda então nos falta uma larga estrada. E aí quando as pessoas dizem assim, mas nós estamos em mundo regenerador, eu digo a vocês o seguinte, nós estamos só na convalescência. Haverá séculos e séculos ainda para que a gente possa começar a saborear o que Jesus nos deixou. Quando se coloca a data limite, primeiro o seguinte, data limite de 2053, nós vemos isso no livro dos médiuns. Os bons espíritos não datam nada, porque vai depender da condição coletiva da humanidade. Vai depender da condição coletiva da humanidade. Não é? Nós estamos começando a viver agora alguns pormenores do cristianismo. Agora. Então nós temos uma larga estrada no campo espiritual. Uma larga estrada para que a gente possa evoluir individualmente e coletivamente. E para esses que usam da tribuna religiosa como uma forma de poder ou do próprio mercantilismo da fé, são dignos da nossa compaixão. Eu vou citar a vocês dois casos. O primeiro caso de Allan Kardec, um dos pouquíssimos, raríssimos fenômenos espirituais que ele teve, um que ele teve, foi um desprendimento que ele teve de forma consciente, aonde Martim Lutero vem desprender e de forma consciente diz a ele, olha, eu vou te levar a um lugar e que você esteja preparado a esse lugar. E aí quando eles chegaram numa região dessas de sofrimento, de uma região tétrica, pesada, coletivo, mental, emocional, de pensamentos, daqueles martírios, daquelas dores, mentais, volto a dizer, mental, ele começa a questionar, Kardec começa a questionar Martim Lutero. Quem são esses que estão aqui? São os romanos? Aqueles que perseguiram os cristãos? Martim Lutero, não. Esses já reencarnaram e já se transformaram. E aí, então, ele começa a pensar novamente. E será que são das cruzadas? Aqueles que participaram das cruzadas? Ele diz, não, também não. Esses também estão reencarnando, se perdoaram e estão trabalhando em favor do Cristo. E aí, então, ele fica sem saber e questiona Martim Lutero. Quem são esses, então? Esses são os religiosos. Esses são os religiosos. Que estiveram perto de uma água tão limpa e não souberam aproveitar. São eles que martirizam ali. Martirizam porque a consciência pesa. Martiriza pelo tempo gasto somente no poder, o ter, o acumular, a soberba, a arrogância. Escoaram o tempo em suas mãos
e perderam a oportunidade de se transformar, de se fazer o bem. São esses que estão aí. E aí Eurípides também passa, Eurípides Barçanufo passa por uma mesma circunstância. Se desprende do corpo, é levado a regiões celestiais e chega à presença do Cristo. Isso ele comenta. Quando ele olha para o Cristo estava chorando, rolavam lágrimas. E aí ele comenta, ele pergunta ao Cristo, por que choras, mestre? Chora pelos aflitos, pelos moribundos, pelos excluídos, pelos marginalizados. E aí Jesus diz, não, meu filho, esses todos não estão órfãos. Eu choro pelos religiosos. Eu choro por aqueles que têm oportunidade de fazer o bem, aqueles que têm oportunidade de falar pelos marginalizados, de agir pelos excluídos. É por esses que me penalizam o meu coração, porque estão jogando uma grande oportunidade fora. E aí, meus queridos irmãos, que possamos nos colocar no nosso na nossa devida posição e perguntar à nossa consciência, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos dando a quem tem fome? Socorrendo e orando pelos criminosos, pelos marginalizados? Será que nós saímos da nossa zona de conforto, da nossa casa quentinha, e vamos à zona de guerra, aos barracos, às mães abandonadas à mercê, à sorte, aos alcoólatras, aos drogaditos? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós somos tão diferentes desses religiosos? Eu ponho um ponto de interrogação em vossas consciências. Porque o Cristo mesmo diz, quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que está fazendo. Porque estará fazendo a lei de amor, de caridade e de justiça. E quem trabalha no bem não tem tempo de julgar. Quem trabalha amando sabe da importância da enxada da caridade e ora pelos aflitos. Porque uma vez foi questionado a Francisco Cândido Xavier, Chico, esses irmãos corruptos na política, o que será de nós? O que será de nosso país? E aí o Chico disse, olha, meu irmão, eu não sei, mas só sei uma coisa, eu não sou tão diferente deles, não sei o que eu faria se eu estivesse na política. Cuidado, meus queridos, cuidado, porque a pedra que atiras pode ser a mesma pedra que te feres. A gente se indigna com o mundo, com a situação, mas pouco fazemos. Indignidade sem ação não vale nada. É fé morta. É a mesma coisa do que os fariseus, belos por fora, mas vazios por dentro. E muitas vezes nós estamos vazios de caridade, vazio de amor, vazio de ação, vazio de justiça. Porque nós batemos no peito e nos achamos melhores. Nós somos os melhores. Mas será que somos mesmo? Será que faríamos completamente diferente? E que dessa água nós não beberíamos? O Pedro disse a Jesus, não, mestre, eu estarei contigo. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Dizendo para ele, abaixa a tua bola. Você está falando algo que você ainda não viveu e nem sabe o que você vai viver. Quando a mãe de João e Tiago chega a Jesus, mestre, eu queria que meus filhos tivessem uma à direita e outra à esquerda. Jesus responde, só a Deus cabe isso, mas digo-lhe uma coisa, eles vão experimentar o cálice amargo. O cálice que eu experimentei, eles vão experimentar. Eles vão experimentar a calúnia, a difamação, o ódio, a tristeza, o abandono, e ainda vão ter que aprender a amar. Em terra seca, infértil, como assim fez Jesus, nos ensinou. Porque ele foi abandonado.
crucificado. Pouquíssimos ficaram ali. Eu digo isso porque penso na minha condição como um espírito falido moralmente, com dívidas conscienciais até o pescoço, até mais um pouquinho. Tendo a permissão de conviver com esse espírito venerando que é a irmã Teresa, aonde eu aprendi um pouco do amor. Aprendi a silenciar, a calar e a perceber que a justiça de Deus se faz no trabalho do amor, não só os oprimidos, mas também com os opressores. Porque os oprimidos de hoje, se não viverem a lei do amor e do perdão, serão os opressores de amanhã pela roda da reencarnação. Se nós não dermos a nossa face, em primeiro lugar, amparando o estado de violência através da compreensão, do amor, da resignação, nós não entenderemos o que é a paz. Porque paz não é individual, é coletiva. Então, como um espírito pequenino que sou, e dando graças a Deus por estar aqui com vocês, dividindo um pouco desse banquete fraternal, agradeço a oportunidade de me encontrar trabalhando no bem, porque minhas dívidas são muitas, mas digo a vocês, também não faria diferente, porque tenho imperfeições. E uma vez que nós mergulhamos na carne, tudo aquilo que nós prometemos no mundo espiritual de fazer, do que é lindo, de bom, nobre, belo, se enterra no mortuário físico. Aonde nós somos norteados e bombardeados pelo inconsciente, pelo gênero de prova, que muitas vezes nos custa acreditar que nós temos que passar por isso. Nos custa acreditar, mesmo conhecedores da lei de causa e efeito, de que nós temos que resgatar. E aí nós queremos fazer a barganha com a espiritualidade. A barganha porque achamos que a prática no bem, que o trabalho mediúnico, isso seria uma moeda de troca para aliviar a nossa circunstância. Só que nós nos esquecemos que o rei que pisou essa terra serviu de uma forma humilde e mansa. Nós nos esquecemos disso. E pior, somos devedores da nossa consciência. E aí, quando retornamos ao mundo espiritual, aquela vergonha íntima, aquele vazio na alma, de olhar para trás e ver a oportunidade jogada fora. Porque não soubemos suportar com dignidade, não soubemos carregar a nossa cruz, não soubemos renunciar ao nosso ego, nos fantasiando, nos maquiando a uma posição social, a uma persona espiritualista, mas que não vive a espiritualidade. Só que ninguém lá vai perguntar do tempo que foi jogado fora. Mas a tua consciência, a tua própria consciência, vai te mostrar o tempo que nós jogamos fora. E aí digo uma coisa, que já repeti aqui e encerro minha fala. 80% dos espíritos que desencarnam, amigos, familiares, queridos, irmãos de jornada, de caminhada, sempre falam, se eu tivesse aproveitado o tempo. Se eu tivesse aproveitado, suportado com amor, com trabalho, voltando essa energia para me analisar, porque os outros compete o ser o que eles são, a nós não. Nós não podemos nos dar o direito de sermos o que queremos ser. Nós temos que realmente temos o dever de nos educarmos. Aos outros sim. Se o outro, o que ele vai fazer da vida, se ele vai julgar, se ele vai maltratar, compete a ele. Então toda a revolução que nós queremos ver nesse mundo, ela é pautada no amor. A pilastra dela é o amor. É o amor. É um amor que o indivíduo racista hoje, o indivíduo que se acha superior hoje,
Quando ele tiver que trocar a roupagem dele, porque há trocas das roupagens, e quando ele tiver que trocar a roupagem dele, e perceber que a roupagem dele é muito diferente do que ele estava no sentido, e criou-se uma superioridade, ele vai ter que analisar a importância da essência do eu muito mais do que a roupagem física. E nessas andanças, perto do Eduardo, há um indivíduo que reencarnou com a cor parda. E quando ele olhava para outros indivíduos, e muitas vezes ele questionava o Eduardo, dizendo assim, por que eu nasci com essa cor? E o Eduardo não entendia por que aquele sujeito batia tanto nessa tecla. E uma vez eu disse a ele não aceita a cor dele por uma superioridade de raça, porque foi racista, porque subjugou o seu próximo. E hoje ele tem uma crise do eu dele, ele tem uma crise da aparência, que é justamente para ele aprender que o que vale mais é o eu e não a roupagem. É ter o amor próprio, é se amar. E nós devemos nos amarmos. Que Jesus nos abençoe abundantemente. Que vocês levem essa paz em vossos corações, que não vem de mim, mas que vem da irmã Teresa de Jesus, nobre companheira, que nos inspira, que nos ampara, que nos ajuda, que nos ama de uma forma abundante, que nos acolhe em seus braços maternais, carinhosos. Que essa paz se espalhe em suas mentes, em seus corações, e que vocês, dentro dessa paz, tenham um entusiasmo de se amar, de servir, de aprimorar suas habilidades, principalmente cultivando o tempo em se autoanalisando, em se transformando, em se educando, e aonde você está inserido, que você possa ser um instrumento do amor. Que Jesus os abençoe abundantemente.